Tem um lugar, um ambiente que é construído para o machismo, como esse mesmo ambiente que é construído para o racismo. Ah, por que eu tenho que conviver com uma coisa que você não gosta? Por que você não gosta? Já se perguntou isso? Que você não é melhor do que o outro, porque você tem essa opção e acha que o outro está optando naquilo. Não. É uma responsabilidade de todos, a liberdade de todos. Se você tem a sua liberdade, então você tem obrigação de lutar pela liberdade do outro. O que o branco fala e como ele age, isso fala dele. Brancos, observem-se. Consciência é gostoso, mas consciência pelo outro é que pesa, que o outro não está correndo atrás. Homens cis, corram atrás. Porque a história de masculinidade interessa a todo mundo. Quem tem que dar conta somos nós. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e junto com os meus parceiros e parceiras, continuamos com a segunda parte do episódio 68 com o ator e diretor Fabrício Boliveira, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do Escuta Aqui. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, dê o play nos nossos episódios no Orelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc/almasculina e saiba mais. Então, dê o play no Masculina no Orelo. Nessa primeira parte da conversa, a gente falou sobre referências de masculinidades, homofobia, masculinidades no audiovisual, e eu queria abrir essa segunda parte com o nosso quadro Aspas. Vamos lá, Fabrício. Aspas. O modo como a imaginação vê o outro é determinado, é claro, pelas leis da personalidade de quem imagina, e uma das ironias das relações entre negros e brancos é o fato de, através da imagem que o branco faz do negro, o negro poder descobrir que espécie de pessoa o branco é. Creio que uma das coisas que fazem as pessoas se apegar a seus ódios com tanta tenacidade é a sensação de que, uma vez dissipado o ódio, elas serão forçadas a enfrentar a dor. A raiva dos desprezados é pessoalmente infrutífera, mas é também de todo inevitável. Essa raiva, muitas vezes desconsiderada e tão pouco compreendida, até mesmo pelas pessoas para as quais ela constitui o pão de cada dia, é um dos elementos que constituem a história. É só com dificuldade e nunca por completo que a raiva pode ser dominada pela inteligência e, por isso, ela não é suscetível a qualquer argumento. Na raiz do problema do negro americano está a necessidade do homem branco americano de encontrar uma maneira de conviver com o negro a fim de poder viver consigo mesmo. O racismo americano possui muitas engrenagens e já teve séculos suficientes para desenvolver uma impressionante camuflagem. É capaz de acumular sua maldade por muito tempo, quase sem se mover, o tempo todo fingindo olhar para o outro lado. Como a misoginia é atmosférico. A princípio, você não vê, mas depois você entende. Quem fecha os olhos para a realidade contribui para a sua própria destruição. E quem insiste em permanecer num estado de inocência, quando a inocência já morreu há muito tempo, acaba por transformar-se num monstro. Livro Notas de um Filho Nativo, de James Baldwin. O que eu acho poderoso desse livro, que é o segundo desse cara incrível, é como que ele traz essa localidade de que o racismo, assim como a misoginia, é atmosférico, né? Inclusive, nesse livro, ele conta da experiência dele com um namorado na Suíça, que as crianças passavam o dedo nele. A gente está falando da década de 50, 60. E isso é muito pouco tempo atrás, Fabrício. Deus do céu. Muito louco, né? Muito louco. Cuba passou por um processo depois que o Fidel morreu, o Raul assumiu. E a filha do Raul é gay. E Cuba era proibido ser gay. Essa história é muito legal, porque eu cheguei em Cuba um ano depois, né, de que a filha dele chegou pro pai e falou: pai, você vai assumir agora e você sabe que eu sou gay. O que é que eu faço? Morro? Né? Você vai mandar me matar? Ou eu vou embora logo de Cuba para não ser morto? Enfim, né? Como é que você quer proceder? Então ele considerou que homossexualidade não era crime mais. E ela ficou viajando pelo mundo falando sobre isso, né? Falando sobre as questões dela. E eu cheguei no Malecon,
que é a parte litorânea ali de Cuba, de praia, assim, e o que tinham de homens e mulheres de mãos dadas era inacreditável. Menos de um ano depois, o que acontece? É como você falou, tem um lugar, um ambiente que é construído para o machismo, como esse mesmo ambiente que é construído para o racismo, que é o mesmo ambiente que é criado hoje para esse ódio sobre o que é humano e cria esse espaço de burrice, de ignorância bolsonarista, né? Com esse idiota no poder, então todo o espaço fica contaminado de algum jeito e a gente vê mais casos de racismo, a gente vê mais negros sendo assassinados, a gente vê aumentar o número de mulheres sendo assassinadas, porque tem um espaço, né, que é colocado e que é lícito isso tudo acontecer. Então a gente tem que combater, além das nossas questões pessoalmente, a gente tem que combater e emanar para a mudança disso tudo, porque você é responsável também por isso. Então não é só eu não tenho questão nenhuma, mas não quero na minha casa, não, amor, não é sobre isso. Não querer na sua casa é você não querer, você não ter respeito pela liberdade do outro. Então é mais profundo aí. Por que eu tenho que conviver com uma coisa que você não gosta? Por que você não gosta? Já se perguntou isso? Ou você acha que tem que ter certeza sobre os seus gostos e eles têm que ser impostos pelos outros? Ou você não tem nenhum tipo de prazer em descobrir coisas novas, em se abrir, em respeitar a diferença do outro? Você não tem prazer, nem tesão, nem interesse, nem viagem em olhar para dentro do outro, sabe? Em respeitar o direito do outro sobreviver? Ou você acha que ele não merece respeito? Porque ele tem atitudes ou opções diferentes da sua, né? Então, eu acho que a gente tem esse corre enorme que é pessoal, mas dentro do coletivo uma responsabilidade para que todos tenham o mesmo direito que você tem, porque você não é melhor do que o outro, porque você tem essa opção e acha que o outro está optando naquilo. Não, o negro não opta em nascer negro, o gay não opta em ser gay, a lésbica ou qualquer outra pessoa que difere de gênero ou sexualmente das opções que você tem, né? Você tem opções, mas essas pessoas não têm opção. Elas estão nascendo, estão se colocando dentro desse lugar e do mundo desse jeito. O mínimo básico para você continuar dentro do mundo é você respeitar isso, a existência do outro, né? Acho que o James Baldwin é bem pontual nesse lugar de que é uma responsabilidade de todos, a liberdade de todos. Se você tem a sua liberdade, então você tem obrigação de lutar pela liberdade do outro, porque você não é melhor e não está acima em direitos de ninguém. Nossa conversa está toda linkada. Você está vendo que o Christian Duncan, na primeira parte, falou que minha felicidade e a do outro não acontecendo, a minha já não acontece. E você falou de uma questão que para a gente também foi um aprendizado, Fabrício, que é, já que a gente racializa o negro, então o branco também é uma raça. Então vamos discutir branquitude aqui na masculina? Aí todo mundo já treme as bases, né? Porque não sabe nem o que significa isso. Falar de racista, racista eu não sou, porque eu não boto ninguém no tronco. Não, queridão, não estou falando disso não. Estou falando para sua empresa que você não contrata ninguém, do restaurante que você vai, da escola que seu filho frequenta. Vamos partir daí, meus amores. Gente, eu conheço o Fabrício, a gente se encontrou pessoalmente num set de uma série, e ele tem essa característica, para quem está ouvindo, ele tem essas mãos potentes, essa pessoa viva. Você tem isso, né, Fabrício? Que eu fiquei te observando no set, e como você tinha um papel de protagonismo na série, que era o 13 Dias Longe do Sol, eu fiquei muito aprendendo com você e vendo características que eu não tenho, até pela posição de poder que eu tinha, que era muito pouco naquele contexto, que eu te via você muito combativo, eu te via você muito assertivo, lutando desde condições para outros, assim, de camarim, de diária, de condições assim. E aí eu queria saber o quanto disso, com certeza, te levou para esse lugar que você tem hoje de muito destaque nos trabalhos que você faz e das escolhas que você pode fazer num país que não permite escolhas para a cultura em geral, para artistas negros menos ainda. Eu queria saber o quanto disso te pesa e quais são os seus lugares de gatilho ainda hoje, que você realmente se impõe e aí você vê que, para além do seu trabalho artístico, você tem que ter um trabalho dobrado de, além de compor o personagem, tá bem ali em cena, você tem que ter um trabalho dobrado de educação, politização, conscientização de determinadas coisas. Quais são os seus lugares de descanso, de afago? Você falou de autoconhecimento. Onde que está o seu colo? Ai, que legal falar isso tudo. Eu queria só pegar um pouquinho da última questão que você trouxe uma coisa muito interessante, que é sobre o que o branco fala e como ele age, isso fala dele.
Isso fala da personalidade dele, isso fala, claro, isso já está dado, já está óbvio, mas é engraçado de como as pessoas não têm percepção, as pessoas brancas não têm percepção disso, né? De que elas falam uma coisa, agem de outra, que essa incongruência, ela é perceptível para todo mundo, e isso vira o lugar onde eu sei com quem eu quero conviver, por exemplo. Então, brancos, observem-se, sacou? Julguem-se, comparem-se, se aprofundem-se sobre o que é branquitude, sobre o que é o vício do lugar onde você está e olhe para o outro em relação a isso. E negros, observe também a ação, o pensamento, o olhar, o que diz uma pessoa branca para você ou com outra pessoa negra, porque não adianta ser só para você. É fácil para o lugar onde eu estou, Fabrício, as pessoas virem me tratar e dizer que não são racistas, e eu não ver nenhuma atitude. Olha que eu vejo muitas, mas e seria muito fácil para mim dizer, não, tá ok, porque ele me trata bem ou ela me trata bem. Não, eu quero saber como é que ela trata a pessoa que trabalha com ela diretamente. Né? Eu quero saber como é que ela trata as outras pessoas negras que estão próximas a ela. Enfim, quantas pessoas negras ela convive. Né? Não quero ser Tolkien de ninguém. Então é importante que a gente esteja bem atento a isso tudo. E isso acho que continua na nossa resposta, que é sobre o que é ser um artista negro nesse país, né? Se a gente pode se diferenciar em algum lugar, é dentro das câmeras, em algumas coisas, pelas histórias que a gente traz pessoalmente, mas fora das câmeras, principalmente, dentro desse olhar que você está falando, sabe? A gente vem muito, em sua maioria, todos, e acho que todos os negros do Brasil, de algum jeito tiveram ou uma mãe, ou uma avó, ou uma prima, ou uma tia, que trabalhou como empregada doméstica, ou é um cara que está em empregos que são de serviço, são empregos onde as pessoas olham as pessoas de um mau jeito, né, de um jeito submisso, e ainda tem os maus tratos juntos, né, ligado para esse olhar onde a pessoa impõe submissão para esse outro olhar. Então, quando a gente vai trabalhar, a faxineira, o cara do set, esse cara da maquinária, sabe? Essas pessoas que não ocupam esse lugar de poder e de decisão que a gente acha dentro de um set, são os meus alvos, o tempo inteiro, alvo de afeto. São as pessoas que eu quero me conectar diretamente, porque, são as pessoas que vão trazer novos olhares para aquilo que essas pessoas de poder já estão ditando. Eu preciso ouvir outras pessoas. Se eu estou fazendo um trabalho coletivo, eu tenho que ouvir em outras áreas, porque essa do diretor eu já ouvi, essa da continuista eu também já ouvi, essa do diretor de arte eu também já ouvi, mas eu preciso ouvir a pessoa da maquinária, se ela ri do que eu estou fazendo, se ela comunga do pensamento que eu tenho, é a partir dali que eu vou tentar entender o que é uma sociedade do todo, naquele micro espaço que tá se constituindo ali. E acho que isso é um desenvolvimento dentro disso tudo que eu já sentia dentro do set, que é olhar essas pessoas e tratar elas com horizontalidade. Então, a minha felicidade dentro do set aí, trazendo a fala do nosso querido, não é total e não é completa, eu não estou inteiro no set se não está todo mundo feliz inteiro. Então, se tem uma questão ali, chega no meu ouvido, Paulo. É um negócio assim muito louco. Se eu estou num lugar de protagonista dentro de um trabalho, dentro de uma série, eu abro o meu afeto para que tudo chegue. Claro que a gente vai entender, as pessoas vão entendendo e vão me respeitando também, como eu vou entendendo e respeitando elas também. O que é importante para a feitura do nosso trabalho é que você esteja bem, ponto. Não é nem o próprio trabalho, é a sua humanidade inteira aqui. Porque na hora que eu olhar para o lado e tiver num momento difícil dentro da cena, eu vou ter o meu amigo Ceará, que é para mim um dos grandes platôs aqui do país, que vai chegar e vai falar, negão, estou precisando de alguma coisa, ou vai olhar para mim e vai dar uma piscadinha para ver se eu estou precisando de alguma coisa naquele momento, sabe? E vai estar conectado comigo dentro do trabalho. Se o trabalho é sobre coletivo, não é sobre o meu ego, é sobre esse ego aberto para todo mundo e onde todo mundo pode enfiar, onde todo mundo pode colocar um pouquinho das suas experiências, das suas funções de trabalho ali para a gente constituir esse todo. Então, eu estou sempre muito ligado a isso. Então, isso para mim é um prazer. Dividindo o set, esse lugar para mim é de muito prazer. O que é um fardo para mim dentro disso é ter que lidar com questões de racismo o tempo inteiro. Lidada do mau camarim, do jeito que trata a mim e não trata o outro ator branco, de como tratam os outros atores da figuração, que sua maioria podem ser negros, ou só o fato de serem figurações não faz sentido que as trate diferente, sacou? Que eu tenha que comer primeiro do que essas outras pessoas que estão debaixo do sol e muitas vezes chegam para trabalhar antes do que eu cheguei. Por que a gente não pode comer a mesma comida? Eu como em vários botecos. Tenho grana, mas gosto de variar, gosto de comer comida simples, sim, porque muitas vezes tá muito mais saborosa, né? A maioria das vezes, né, do que outros lugares que eu vou. Por que eu não vou comer com as pessoas na hora do trabalho junto?
Né? Por que a gente não vai comer da mesma comida? Isso para mim é básico, viu, Paulo? Para a gente trabalhar, sabe? Isso para mim é um fardo, porque eu tenho que falar essas coisas num lugar, num cinema que foi feito e foi instituído de um pensamento masculino, e de um pensamento de gente branca com dinheiro. A história do cinema brasileiro foi construída aí. Claro que a gente tem grandes casos e diferentes casos de pessoas que estão lutando para conquistar o seu espaço, e o cinema vem se modificando por essas presenças, pela presença negra, indígena, feminina dentro desse trabalho, trans dentro desses trabalhos, vem se modificando o cinema brasileiro. Eu acho que já está preparado já para dar essa cartada, já para poder alçar outros lugares, porque precisa resolver o básico. O básico. Então, para mim é um peso ter que chegar num trabalho e ter que ficar discutindo coisas básicas. Eu agora saí de um trabalho que o e-mail que me mandaram para falar do cabelo dos atores e dos personagens que são negros, o e-mail vinha escrito cabelo de escravos. E eles não tinham nenhuma prancheta de estudo sobre cada personagem negro. Não tinha. Pegaram fotos de Debré, fotos de Rugenda e jogaram lá e falaram: esses são os cabelos dos escravos. Oi? Aonde? Não dá nem para começar a trabalhar de um jeito desse. Não dá nem para começar a discutir coisas que eu quero avançar. Porque hoje fazer um trabalho que lida com esse momento colonial, se esse momento colonial, se a gente já não resolveu ele dentro da nossa cabeça, entendendo os enganos históricos, o que já foi feito e que não faz mais sentido ser reproduzido, se a gente já não resolveu isso como dever de casa, para na hora do trabalho eu vou ter que ficar correndo atrás de discutir coisas básicas ainda, de direitos básicos. Não tenho paciência mais, sabe? Não faz mais sentido. Então, daí eu aponto o meu descanso. O meu descanso vem nos dons que eu venho dando para esses tipos de trabalho, por exemplo, ou para esses tipos de conexão e de troca de gente que ainda não correu atrás sobre algumas questões, sabe? Precisa correr atrás antes para a gente estar num lugar horizontal para a gente começar a falar. Porque senão para mim vai ser muito pesado ter que te explicar coisas o tempo inteiro. Eu quero somar, eu quero que você consiga me dizer outras coisas que eu não conheça, né, sobre o seu ponto de vista, até sobre as questões que a gente está apresentando, que pode ser um lugar só dele, mas eu preciso do seu ponto de vista, mas para o seu ponto de vista acontecer sem que eu não tenha trabalho, você precisa saber coisas básicas, estudar, escutar, sair do seu lugar de conforto para que a gente possa trabalhar. Então, os meus nãos têm vindo como lugares de inspiração, de férias, de conforto, de ir para a praia, de me tranquilizar, selecionar o que eu leio, qual batalha que eu quero fazer parte, não quero mais ensinar nem explicar para ninguém, a não ser que eu esteja recebendo dinheiro para isso, sabe? Que eu acho importante que a gente valorize os espaços onde a gente tem para falar coisas importantes, né? Para a gente se abrir e falar, porque estão sempre remunerando o que é superficial, as dancinhas reproduzidas, mas ninguém remunera reflexão, pensamento, subjetividade, olhar para o outro. Isso parece que tem que ser gratuito e é uma obrigação sua ser feita, sabe? Não, a gente tem que pensar sobre isso. Não tem esse lugar porque você está doando. Não tem que doar nada. Ninguém me doa nada, né? Isso aqui é trabalho, isso aqui é tempo de trabalho, né? De pensamento, de reflexão, de leitura, sabe? Então, o quanto esses lugares também são valorizados e quanto é que a gente pode começar de outros espaços de discussões para a gente não perder mais tempo, que é o que mais me fere. É muito louco, né? Porque só de você falar já me deu uma canseira, Fabrício. Porque é isso, é esse papel dobrado, essa dupla jornada que a gente tem. E olha que eu estou falando do meu lugar branco social, porque se eu for para qualquer outro continente eu já não sou mais branco. Aí eu sou latino, brasileiro fudido, né, que está ali tentando conquistar alguma coisa. Mas mesmo nesse lugar dito de privilégio, a gente vê o cansaço que é ter consciência sobre os problemas. Cansa. A gente já vai tendo consciência Ter mínima. consciência pelo outro. E essa é que é a diferença. Consciência é gostoso, mas consciência pelo outro é que pesa, porque o outro não está correndo atrás. Porque para mim consciência dói e dá trabalho, e é isso aí, querido, se quer crescer. Porque se reconhecer machista, gordofóbico, homofóbico, racista, dói, mas, queridão, quer crescer? Quer ir para frente na vida? Quer gerar um entorno mais saudável para a galera? Vambora! Agora! Se a gente lidar, por exemplo, que se o fato de eu ser homem, eu já estou predisposto a ser machista, vai doer menos. Aí eu não vou ficar tentando construir um ego do perfeitinho, do que está politicamente correto, e vou abrir o meu olho para as modificações. Eu acho que tem a ver com o presente, Paulo, mais do que até com o passado, com o que eu construí ou com as dores, é com o presente. Então, se eu já entendo que o lugar que eu ocupo, eu sou um predisposto
a agir de um lugar que vai desrespeitar uma mulher, porque eu sou um homem, então a minha atenção está para aí. E isso é prazeroso. E isso é gostoso, sim. Tá atento, tá ouvindo o outro. Isso é gostoso, isso tem lugar de aprendizado. Isso te faz crescer, ouvir outras opiniões, outros lugares, sabe? Então, esteja experiente, né? Esteja ávido à experiência, né? Mais do que experiente com quem já sabe, né? Mas ávido pela experiência, né? Porque eu acho que dói menos, sabe? Sim, dói menos. sim. A gente pode errar, mas então fala menos. Escuta só. Existem vários gatilhos, vários jeitos da gente conseguir se mobilizar para outros lugares, sabe? Então escuta somente. Por que tem que falar o tempo inteiro? Tá falando o tempo, tá com necessidade de falar o tempo inteiro? Terapia. Não tem a ver com a pessoa mais, não tem a ver com o negão, não tem a ver com a mulher, não tem a ver com ninguém, tem a ver com ninguém, tem a ver com o terapeuta. Tá falando muito. Então você não está se observando, sabe? São coisas muito básicas, eu acho que é primário, eu te juro, são coisas Mas primárias. estamos na era do primário, estamos na era dos 140 caracteres, Fabrício. A gente está terminando essa conversa falando da nossa matéria-prima. Presença. A gente foi educado nesse lugar. Não tem troca. Por mais famoso, ou por mais likes e número de seguidores que você tem, se você na hora do bate-pronto ali não está presente onde você está, não tem qualidade no trabalho. E as pessoas também estão perdendo isso, a nova geração grudada no celular com problema na cervical. Então, assim, é isso que você já mencionou aqui, os TikToks. A gente está vendo um ano eleitoral caminhando para esse lugar de banalizar as mensagens. Cá entre nós, queria saber de você o que nós, homens ou pessoas que se identificam como homens, poderiam ou devem fazer para reconstruir o nosso Brasil. Abdicar do lugar de poder muitas vezes, olhar para o outro entendendo que não é o seu lugar e que você não detém a necessidade do outro inteiramente, mas se você tem a possibilidade de manejar, né, para que o outro esteja num lugar de horizontalidade com você, passa a bola. Então age, escuta aquela pessoa e age, sabe? Eu acho que tem que agir contra esse lugar que a gente entendeu que está engessado e cheio de privilégio. Então, homens cis, corram atrás. Aí eu falo para os homens que não são cis, ainda vem mais, né? Assim, homens cis, essas questões, aí homens héteros, né? Esses ainda tem que continuar hétero cis, né? Tem que correr pra caralho. Eu acho que esse é o que mais tem que correr atrás e agir e abdicar do lugar de poder. Abdicar. Homens brancos, héteros cis, abdique. E aí os outros homens que têm de algum jeito ali, algum calcanhar que foi imposto a eles socialmente, gente, não vamos perder que a nossa questão também está conectada com a questão do outro. Então, vamos abrir o olhar, sabe? Se eu estou sofrendo com alguma coisa que está sendo imposta sobre mim, imagina aquele ali que está do ladinho também, que eu sei que também sofre com isso. Como é que eu dou as mãos e faço disso uma causa única, né? Escuta aqui. Dicas de livros, filmes, documentários. Pode fazer auto jabá, Fabrício. A gente teve temas aí, né, ao longo da nossa conversa. Por exemplo, a primeira dica que eu dou é assistir seus trabalhos. Faroeste Caboclo tem várias dessas questões que a gente falou aqui. Simonal, esse ícone da nossa cultura, né, que foi... Breve Miragem de Sol, que eu acho que é um filme super delicado e que trata desse lugar, que foi o que a gente se deparou muito, né, sobre a questão desse homem negro na noite do Rio de Janeiro dirigindo um carro e as questões de ter um diretor homem, um protagonista homem, né, a gente entendeu que estava tudo meio que entre a gente. Como é que a gente abre essa questão para a personagem feminina, para a atriz feminina, para as outras mulheres que estavam no set e o quanto isso foi importante para somar dentro do meu trabalho, principalmente, assim, sabe? Porque tinha tudo para deixar esse filme só lidando com as questões masculinas, sabe? De reflexão e de sofrimento masculino, mas como é que dentro dessa masculinidade as mulheres conseguiram meter a mão também ali dentro e deixar essa questão ampla e complexa, porque a história de masculinidade interessa a todo mundo. Quem tem que dar conta somos nós, né? Quem tem que trabalhar somos nós principalmente, mas é de interesse e de importância porque reflete em todo mundo, né? Então eu acho que esses filmes, acho que dá para a gente abrir um grande espaço de discussão, mas eu quero falar mais do que os meus trampos também. Tem um livro que eu tenho falado muito, o livro Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz, que eu acho que é uma ótima dica de leitura também. Queria falar de um curta que eu fiz também, chama Antígona Pajubá. Não está disponível ainda, mas ali tem duas artistas, uma chamada Abigail Mariano e Malaí Kessiene. Malaí Kessiene é uma transformista aqui de Salvador e é uma artista que a gente tem que conhecer bastante o trabalho dela e o trabalho dela junto às outras pessoas trans, gays daqui da cidade de Salvador.
Eu acho que é um trabalho muito importante e que faz sentido vocês darem um Google aí e seguir ela nas redes sociais, Malaíca SM. Outra dica boa é o novo álbum da Manuela Rodrigues, que é uma cantora daqui baiana também, acabou de lançar, uma artista com uma profundidade muito interessante e que traz outros olhares sobre essa profundidade baiana, assim, acho que faz sentido conhecer o trabalho dela também. Eu quero complementar as nossas dicas aqui com uma série incrível que está na HBO Max, que chama Minx, Uma para Elas, que conta a história de uma feminista nos anos 70 que está tentando criar uma revista que aborda os temas e como o feminismo está ligado a esse ideal, a essa vontade, a esse projeto de sociedade mais igualitária. E ela dedica uma vida inteira à publicação de uma revista chamada O Despertar do Matriarcado. E ela encontra o editor de revistas pornográficas voltadas para o público masculino e o embate entre esses dois para ela tentar preservar o seu ideal e, ao mesmo tempo, ele tentando viabilizar comercialmente esse projeto dela, que traz questões muito curiosas e divertidas, inusitadas desse confronto de valores, de propósitos e de ideais. E é uma série curtinha que tem só uma temporada e é imperdível, vale muito a pena conhecer. E já que a gente falou aqui de produções brasileiras que abordam e trazem diversos espectros da masculinidade, eu estou para dar essa dica já há algum tempo, que é o filme Deserto Particular, que foi o representante brasileiro do Oscar, que conta a história do Daniel, policial exemplar, mas muito rígido na sua expressão de afeto, e que vê sua vida revirada após um erro que coloca sua carreira em risco, e ele parte numa jornada de Curitiba até o Nordeste brasileiro, atrás de uma mulher com quem ele se relaciona virtualmente e que está completamente apaixonado. Esse encontro vai transformar muito e romper com muitos preconceitos, paradigmas e coisas que a gente traz introjetadas e que o amor, e só o amor, é capaz de derrubar. Está disponível na HBO Max. E, por fim, uma série chamada Love, que é uma produção brasileira que conta a história de 3 irmãos, a Ana e os gêmeos Sofia e Beto, que moram em São Paulo, após a separação dos pais, também são obrigados a rever muitas das suas perspectivas sobre o amor, sobre os afetos, sobre a necessidade de lidar com a vida adulta, com as implicações dessa liberdade, e que encontram outros personagens que também estão num momento de revisão da vida. É muito interessante ver como que vários personagens ali estão questionando e colocando em choque determinados valores, e vários espectros da masculinidade estão presentes ali. O pai, omisso diante da postura da mulher e dos filhos, o jovem protagonista, que é o Beto, que se vê envolvido amorosamente por um homem casado com uma mulher e filho. Enfim, esse trio de filhos navega por conceitos como poliamor, relacionamento aberto, trisal, sexo virtual, além das questões de gêneros que tanto estamos precisando aprender e desconstruir. Está disponível no Prime Video. Como é que faz para te achar nas redes? Fabrício Boliveira no Instagram, já o site Fabrício Boliveira. Então, para me encontrar nas redes, encontrar os meus trabalhos nas redes, nós temos o Cinema do Futuro, que é um trabalho que eu fiz ano passado para jovens se relacionarem com cinema. Esse trabalho teve a última edição no final do ano passado com a ONU e a gente está tentando patrocinador para fazer mais uma edição esse ano, e aí agora presencial. Ele foi constituído numa coisa digital, mas eu acho que faz sentido agora ter esses jovens de 15 a 20 anos juntos com profissionais do cinema, explicando essas áreas e trazendo eles para o pensamento, reflexão e feitura do cinema. E a outra plataforma que está no Instagram agora somente, mas é fácil de achar, chama @elenco-negro, que é um cadastro para artistas negros do Rio de Janeiro. Tem funcionado assim lindamente. Esse cadastro está sendo usado para muitos filmes agora no Brasil. Eu estou super feliz com a resposta deles. Já a gente vai fazer umas postagens falando do quanto de artistas que estão trabalhando com a gente juntos. E você que é do Rio de Janeiro e quer se inscrever lá, só entrar em contato com @elenco-negro e mandar o seu material. E aí tem várias outras ações que o Elenco Negro dispõe para esses artistas, como gravação de monólogos, de fazer um reel desse artista, de aulas, mentoria sobre contrato com advogados, mentoria com outros artistas, tirando dúvidas, trazendo reflexões sobre o trabalho do artista também, com fotos, enfim. E dizer que o Elenco Negro vai virar Elenco Negro Bahia também. Então, baianos, se preparem que esse ano vamos ter Elenco Negro Bahia. Querido, demorou, mas aconteceu.
Obrigado por esse encontro, por esse tempo tão precioso aqui de trocas. Torço muito para que esse espaço, essa sua maneira aguerrida de se colocar, que inspira tanto, nunca acabe essa energia e que você tenha portas abertas para o que você quiser inventar e botar no mundo. Obrigado, querido. Também desejo para você, viu? Muito prazer também no trabalho, que venham boas relações, boas conexões na vida, profissionalmente também. É o que a gente espera, né? Ter boas experiências, né? E que a gente possa escolher por elas, né? Botar o dedinho assim e falar, essa eu quero, essa eu quero. Ai, por favor. E que 2023 nos traga um ano mais generoso, né? Que a gente possa ter um Brasil que valorize os artistas e a cultura que tanto sustentou a saúde mental de tanta gente durante a pandemia, né? Bora, Lula! Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe no nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me/almasculina. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí, almasculina.com.br. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. E também agradecemos aos nossos convidados, Fabrício Boliveira e Christian Dunker. E a partir da próxima semana, trazemos 3 pérolas inéditas do nosso arquivo, gravadas em 2020, com 3 convidados que já passaram pela Masculina, falando sobre masculinidades brasileiras e o nosso contexto atual. Está imperdível. Mais uma Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Glaura Santos, @Glaura Santos, e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até o próximo encontro.